O arrebatamento da igreja. Mateus, capítulo 24, versículos 37 a 43. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria roubar a sua casa. Prezados ouvintes, esta palavra arrebatamento é uma palavra que suscita certas dúvidas quanto à sua interpretação. O que significa arrebatar? Arrebatar é tirar rapidamente uma pessoa ou alguma coisa de algum lugar. E é esta palavra que se emprega na Bíblia para referir-se à remoção, à transladação dos crentes em Jesus Cristo antes da grande tribulação. Nós, da Igreja Evangélica da Paz, temos um artigo de fé sobre o assunto que diz o seguinte: nós cremos na segunda vinda premilenial de Cristo em duas fases distintas. Primeira, invisível ao mundo para arrebatar a sua igreja fiel da terra antes da grande tribulação. Segunda, visível e corporal, com a sua igreja glorificada para reinar sobre o mundo durante 1000 anos. Permitam-me, os ouvintes, repetir esta declaração de fé com relação à segunda vinda de Jesus. Cremos na segunda vinda preliminar de Cristo em duas faces distintas: primeira, invisível ao mundo para arrebatar a sua igreja fiel da terra antes da grande tribulação, e segunda, visível e corporal, com a sua igreja glorificada para reinar sobre o mundo durante 1000 anos. Então a igreja vai ser tirada, removida da terra, considerando como igreja aqueles crentes que estão na vigilância aguardando esse acontecimento que doutrinariamente chamamos de escatológico. Ora, podemos estar vigilantes, aguardando o arrebatamento da igreja, porém há uma proibição na Bíblia Sagrada com relação a este acontecimento. É que nós não temos autoridade bíblica para marcar data para o evento. Mas como eu estou ansioso pelo arrebatamento da igreja, ou pela vinda do Senhor Jesus Cristo,
ou pela segunda vinda de Jesus? Será que não dá para conhecer à luz da Bíblia por meio de cálculos cronológicos esse acontecimento, ou pelo menos a sua proximidade? Deixemos de especulação e nos atenhamos apenas ao que está escrito. Todos os curiosos que tiveram a oportunidade de fixar estudos particulares ligados à cronologia bíblica, fixando datas específicas para a vinda de Jesus, caíram no desapontamento. Há um grupo até que se refere ao acontecimento falho como o grande desapontamento. Fixar a data da volta de Cristo para 22 de outubro de 1844. Não se deu. O povo ficou decepcionado e com muita razão. Então, quando você vê certos livros escritos se ligando à profecia bíblica, do livro de Daniel, do livro do Apocalipse, que são livros cheios de figuras, de representações, que às vezes a sua interpretação é difícil, tenha cuidado no que você lê, porque não é exatamente isso. E se você notar qualquer data moderna como uma data indicativa de acontecimentos chamados catastróficos, escatológicos, tenha cuidado, como datas específicas de 1914, 1925, 1941, 1975, 2000, tudo isso tenha cuidado. Agora, quero dizer que não é pelo descrédito que certos intérpretes da Bíblia, considerados peritos nessas interpretações, falham em seus cálculos, que nós percamos de vista esse evento de que falou Jesus no chamado sermão profético dos capítulos 24 e 25 do livro de Mateus, cuja leitura nós fizemos. Como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem, porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então diz o texto no versículo 39, não perceberam que havia uma preparação para alguém escapar do dilúvio. E essa pessoa foi Noé. Onde na Bíblia nós encontramos referências acerca do arrebatamento da igreja? Nós temos dois lugares específicos na Bíblia que falam deste evento. O primeiro deles está em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 51 a 54. Diz o apóstolo Paulo: eis aqui vos digo um mistério. A palavra mistério é um segredo. É um tipo de informação que se cochicha no ouvido para ninguém mais ouvir. E Paulo está se referindo aos cristãos da cidade de Corinto, dizendo: olha, estou dizendo para vocês um segredo sagrado, mas vou revelar este segredo. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos,
ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. E nós seremos transformados, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Algumas explicações rápidas sobre este trecho bíblico que lemos. Quando você ouve a leitura da palavra, na verdade nem todos dormiremos, significa que nem todos estarão mortos na ocasião do arrebatamento da igreja. Alguns estarão mortos, mas outros estarão vivos. O que acontecerá com os vivos? Serão transformados repentinamente. Num abrir e fechar de olhos, essa pessoa sumirá, desaparecerá da vista dos demais. E os que estiverem mortos ressuscitarão. Não ressuscitarão num corpo igual ao presente, no sentido de ser um corpo mortal e corruptível, que significa um corpo que se desgasta com os anos que se passam. A velhice chega, os cabelos brancos, as rugas, as dificuldades no caminhar. Não vamos trocar este corpo por um corpo igual. Vamos trocar este corpo por um corpo incorruptível. E este corpo nosso mortal por um corpo imortal. É a aventura que aguardam os crentes no Senhor Jesus Cristo. E o mesmo escritor, o apóstolo Paulo, no capítulo 4 da sua primeira carta aos Tessalonicenses, versículos 16 a 18, ele assim nos fala: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Prezados ouvintes, aí está a descrição do que a Bíblia fala a respeito deste acontecimento chamado o arrebatamento da igreja. E é este acontecimento que devemos esperar dentro da atitude que Jesus recomendou em Mateus 24. Vigiai, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Da mesma forma que o pai de família não sabe a hora que vem o ladrão para roubar, porque se ele soubesse, ele vigiaria a sua casa e não deixaria ser assaltado ou roubado, também nós não sabemos o dia, a hora em que isto se dará, e a Bíblia recomenda então vigilância espiritual. Uma pessoa que está com sua vida em ordem diante de Deus, uma pessoa que ora diariamente a Deus, uma pessoa que lê frequentemente a palavra de Deus, procura conhecê-la melhor, uma pessoa que
está frequente na igreja ouvindo a palavra de Deus, considerando que a fé vem pelo ouvir, são posições corretas para que digamos ou façamos a última oração da Bíblia: vem, Senhor Jesus. Que você, meu prezado ouvinte, seja desses felizardos de que fala 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18 e 1 Coríntios 15, 51 a 54. Amém. Amém.